Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Texto conhecido da palavra sagrada. Nós vamos ler os últimos versículos de Lucas 10, que está no capítulo 10, do versículo 38 ao 42, quando fala de Marta e Maria. Hoje, pode ser que em nosso meio tenha dois tipos de pessoa: tem a Marta e tem a Maria. Pode ser que tenha as duas pessoas, mas o Senhor nos ensina a nós mudarmos de posição. Jesus, Ele é misericordioso, Ele nos ensina tudo, e graças a Deus por isso. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada e com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Senhor, a tua palavra, ela é a verdade absoluta. E nós possamos viver o que o profeta Isaías fala no capítulo 55, que a sua palavra não volta para si vazia. Nós possamos ser receptores da tua palavra e ela seja uma verdade para o nosso coração. Nós precisamos do Senhor, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos norteia, essa palavra que nos ensina, que nos corrige. É essa palavra. Nós não temos outro bem além de ti. Nós não temos para onde ir, a não ser para o altar do Senhor. Por isso hoje fala conosco, Pai. Desagrava os ouvidos, tira o comichão dos ouvidos e nos dá vitória, porque nós precisamos do Senhor e nós queremos a tua bênção em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pai, eu oro e eu te agradeço, clamando por sua misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Escolhendo a melhor parte, ou o que é necessário para a sua vida e o que é necessário para a minha vida. Vamos ficar com essas duas frases. Mas antes de começar a minha ministração propriamente dita, apesar de já ter começado, mas de nós refletirmos sobre essa palavra aqui, eu queria contar a história de um sujeito que eu vi há pouco tempo, aliás, não há pouco tempo, esta semana. E por coincidência, ele é do mesmo estado que eu sou, a origem minha. Ele era um sujeito com problemas psíquicos e físicos, e ele morreu. O nome dele era Didi, na cidade. Nunca entrou na igreja, a não ser para ser batizado um dia que o irmão o levou para ser batizado. Nunca entrou. Nunca foi no estádio de futebol, mas tinha várias camisas do Atlético Mineiro. Nunca participou de nada da sociedade. Mas o dia que ele morreu, a cidade parou. Uma cidade no centro de Minas Gerais parou por conta deste homem. Ele nunca tinha frequentado a igreja. Ele nunca tinha estado nos cultos rotineiros como nós estamos. Mas a igreja que ele foi feito culto lá, uma igreja presbiteriana. Ela foi cheia da glória de Deus e a cidade parou,
banda e igreja. Porque esse homem, Didi, o nome dele, nunca pisou numa igreja, nunca foi crente, nunca foi membro, mas ele foi talvez a igreja mais importante daquela cidade. O homem abençoado por Deus, um homem usado por Deus para levar o Evangelho, para levar o amor de Cristo, sem nunca ter pisado dentro da igreja. Quero te dizer, reflita sobre isso. Reflita, meus irmãos, o que é que você tem apresentado à sociedade, você como filho e filha de Deus, na sociedade indaiatobana, na sociedade campineira, na sociedade mojiguaçuana. O que é que nós temos apresentado na sociedade? Meus amados, a palavra do Senhor, nós ouvimos tantas histórias. Por várias vezes durante o ano, meus irmãos, tem aviões no Brasil que cancelam o voo, voltam para trás, descem fora de lugar, porque aves derrubam aviões e raposinhas destroem vinhas. Guarde essa frase. Aviões são derrubados por aves. E Salomão escreveu em Cantares: as raposinhas comem a raiz das oliveiras, das vinhas. São coisas pequenas que fazem grandes estragos. E às vezes nos preocupamos com as grandes raposas, e as pequenas entram e comem tudo. E nós devemos entender com esta ministração que eu começo agora, o que é que nós temos feito? O que é que eu tenho feito? Qual é a minha postura de cristão? Esse texto é um clássico da Bíblia Sagrada, graças a Deus. A palavra narra 3 episódios de Marta e Maria, e são 2 mulheres conhecidas até da Bíblia e da convivência com Cristo, com o Senhor Jesus. Marta, meus irmãos, pela tradição, possivelmente ela fosse a mais velha da casa. Ela seria a mulher que teria que resolver tudo lá na casa. Aqui tem casa de mulheres que, quando na tradição é assim, parece que lá em casa é assim, não sei se na casa de vocês é. A gente sempre, quando vai fazer um biscoito, olha para a mais velha, faz um biscoito aí. Nós olhamos e falamos: nossa casa é assim mesmo. Olha para a mais velha. Olha, você tem responsabilidade aí, organiza essa janta aí para nós. E vai dar um jeito. Nós sempre jogamos para ela. Possivelmente Marta fosse essa, a mais velha da casa. E ela, meus irmãos, a palavra deixa muito claro aqui que elas não tinham mais pais. Então ela cuidava, hierarquicamente falando, cuidava dos outros irmãos. Devia-se uma família de vários filhos, e ela estava cuidando dos outros, ela cuidava de tudo. E naquela época, meus irmãos, havia muito trabalho na casa, muito. Era uma época de festa, onde, meus irmãos, a cidade, meus irmãos, a festa da dedicação, um tempo, meus irmãos, de fazer comida típica, um tempo de reunir com a família, um tempo de exaltar a Deus, de colocar as lanternas, as lamparinas nas janelas, colocar flor, iluminar, deixar o negócio bonito, deixar tudo legal. Então havia muito trabalho a ser feito. Na casa de Marta e Maria tinha muita coisa a ser feita. Havia muitas coisas a serem feitas. E ela vai para lá, vai para lá, e ela corre, ela faz biscoito, e ela leva flor, e ela faz uma coisa, ela faz outra, e ela possivelmente passa umas 10 vezes perto da irmã e vê Maria sentada aos pés de Jesus. Mas isso, meus irmãos, o assentar não é de assentar por assentar como nós estamos. Meus irmãos, refere-se a um propósito.
propósito de sentar para ouvir o mestre falar. O grande rabino, o grande mestre, a ensinar as coisas para ela. Era isso que ela estava fazendo. Era isso que ela queria. Ela queria ouvir daquele que tem para dar. E ela sentou aos pés de Jesus. E ela sentada, meus irmãos, ela ouviu todas as coisas. E aí, meus amados, nós fazemos a pergunta. Havia coisas a serem feitas. E Jesus podia ter dito assim: Maria, mais tarde nós conversamos. Mais tarde nós falamos. Amanhã nós fazemos uma reunião. Deixa para domingo que vem. Deixa para depois. Mas tem tanta coisa para ser feita, Jesus. Nós precisamos limpar essa casa. Está chegando gente aí. Tem uma festa a ser feita. Como é que nós vamos fazer? Jesus, e ela passa e preocupada, cadê as coisas? E olhando para lá e olhando para lá, e não vê a atitude de Maria. Tinha coisas para ser feitas, várias coisas para ser feitas, forno ligado, as coisas rodando lá, uns carneiros por ali para se assar, muita coisa. E ela lá nos pés de Jesus, com um propósito de ouvir o que o Senhor tinha a dizer a ela. Então, meus amados, eu vou ficar no versículo que eu quero enfatizar aos amados irmãos, e vamos ver aqui. E respondendo Jesus, ele disse, os dois, e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Repete comigo. Uma só é necessária. Gostei. Foi bom demais. Então agora vamos ver. Acordou todo mundo? Beleza pura? Uma só é necessária. O que você está fazendo? Você está tão ocupado com tantas coisas que não tem mais tempo para Jesus? Você não consegue mais parar para ouvir Jesus? Você não consegue mais sentar aos pés do Eterno e dizer e deixar Ele ministrar ao seu coração e à sua vida? Meus irmãos, não é Romero que está dizendo, o Eterno está dizendo: uma coisa só é necessária, que você dependa única e exclusivamente de mim. Porque o que vai acontecer depois disso é Jesus que vai dar a mim e a você. Eu não preciso de me preocupar, é isso que ele fala com Marta, com tantas coisas. Eu não preciso perder a cabeça aqui com umas tantas coisas. Você não precisa disso. Mas pastor, tem coisas a ser feitas, tem coisas a ser feitas, tem coisas a serem realizadas, tem coisas isso, coisas aquilo. E eu te pergunto, o que é que você tem feito com Jesus na sua vida? O que é que você tem feito com o Eterno na sua vida? Onde você tem colocado Ele nas suas prioridades? Onde Ele está? Quais são as prioridades da sua vida? Da minha vida? Quais são? Mas pastor, eu preciso. Mas Jesus está respondendo: você não precisa disso. Você precisa estar aos meus pés. Mas e tem coisa para fazer. Você não precisa disso. Você precisa